cannabis, que é a maconha, né? Tem vários sinônimos, né? Liamba, diamba, ganja, dirijo. Charos, massa, né? Exato. coisinha. Mas assim, é importante a gente começar falando que realmente a gente está falando de uma coisa só. Sim. Né? Porque existe esse tom pejorativo às vezes e é bom a gente já ir quebrando também o preconceito. Eu comecei em 2014 quando eu vim de Aracaju para o Recife, eu sou natural de Aracaju e cheguei aqui para fazer a residência médica em acupuntura no Hospital das Clínicas. Em maio de 2014 teve um simpósio lá em São Paulo, que foi o 4º Simpósio Internacional do Uso da Cannabis Medicinal. Quando eu voltei de lá, no mês seguinte eu já estava prescrevendo, não dentro do Hospital das Clínicas que eu era residente, né? Mas a partir dali, quando eu comecei a encarar os pacientes e avaliá-los, né? Eu dizia, esse daí tem critério. Esse também. A maioria O que seriam critérios? O que seriam critérios? Eu fico curioso agora. Então, assim, quando a gente fala de prescrever algo, por exemplo, você passa por uma avaliação clínica. Sim. Para o médico tomar uma conduta de prescrever, encaminhar, recomendar, evidentemente ele faz uma avaliação. E nessa avaliação onde se chega a critérios. Tem pessoas que vão ter critérios para fazer uso de determinado tratamento. Sim. Por exemplo, a gente sabe que a cloroquina não funciona para o Covid. Está bem claro para todo mundo entender. Então, assim, por quê? Não cumpre critérios do ponto de vista de risco-benefício. Sim. Mas assim, tipo, eu já vou fugir do assunto, mas a gente volta Não, pra isso. Já que a manda- gente pegou a cloroquina aí, saiu alguns estudos sobre maconha e Covid, né? Uhum. E foram promissores ou não? Porque se na dúvida a questão é da cloroquina, porque ninguém sabe se funciona ou não funciona, era melhor da maconha, né? Assim, porque teve estudos positivos sobre o assunto ou não, eu tô viajando. Há aproximadamente um ano eu falei, né, pela primeira vez sobre maconha e Covid. Né? E recentemente também eu mencionei isso com estudos mais recentes. E eu menciono esse de um ano atrás porque ali o governo de Israel eles separaram 800 tipos de espécies de cannabis. Né? Você sabe que existem mais de 3.500 tipos de subtipos, né, de cepas de cannabis diferentes. E isso é importante de comentar também, porque quando alguém fala bem assim, maconha faz isso, maconha faz aquilo, você fala, qual das 3.500 né, você está falando? Porque cada uma dá uma característica. Né? Então, o governo de Israel, o Ministério da Saúde, tem separado aproximadamente 800 cepas e eles testaram 13 cepas para o tratamento do Covid. E aí viram, né, resultados relevantes e de lá para cá, tanto em ensaios pré-clínicos, que são aqueles em modelos animais, in vitro, como também ensaios clínicos. Né? E assim, não é para surpresa que vem esse efeito, porque a gente conhecendo os efeitos dos canabinoides e dos compostos que estão presentes na planta, né, dos quase 1.500 compostos que estão presentes, é fácil de entender que ele já tem uma propriedade imunomoduladora conhecida. E o problema do Covid... Isso quer dizer o quê? Imunomodulador. Para o leigo. Para isso eu ia agora. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente fala do Covid, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma doença que ela vai ter um componente imune. O sistema imune do corpo é o sistema de defesa. Sim. Né? Então, a gente sabe que quando o vírus ele se liga a uns determinados receptores que estão muito presentes no pulmão, e é por isso que o trato respiratório tem a questão da via de transmissibilidade, que é mais fácil, né? E também dos receptores que estão lá presentes, eles vão se ligar e causar uma tempestade de citocinas, ou seja, de processo inflamatório. O vírus chega lá e tem uma tempestade de citocinas, uma inflamação. E essa inflamação, quem é responsável por esse processo inflamatório, ou anti-inflamatório, ou pró-inflamatório, é o sistema imune. E a cannabis ele tem uma propriedade imunomoduladora. E é por isso que vai reduzir esse efeito de tempestade de citocina, que na prática clínica, no Covid, vai refletir em falta de ar, de saturação, o quadro respiratório, né, o quadro sistêmico de febre. Entende? Então, ela ajuda a aliviar o sintoma e talvez a curar mais rápido, seria um pouco disso? É mais do que isso. Só um minutinho. Quer pegar uma coca, não? Mais do que isso, se você imunomodula, o que você está fazendo é
tentando fazer com que aquela aparição daquele vírus não cause essa tempestade de citocina e, evidentemente, não leve a uma forma mais grave. Entendeu? Então isso tem a ver com o tempo, tem a ver com o prognóstico, que é de melhora mais rápido ou não, ou até mesmo de vir a adquirir uma forma grave, né, do ponto de vista sintomático. Se você freia essa tempestade de citocina, do ponto de vista clínico, você vai ter uma possibilidade menor de chegar a esses sintomas graves. As coisas mais graves, né? E por que não continuou se fazendo esses estudos? Não, mas continuam. E por que a galera não está indicando? Eu não entendi. Não, mas aí é que tá, né? Tem países que... Veja, é isso, a gente está falando de onde, né? Hoje são aproximadamente 50 países, mais de 50 países, que já entraram no processo de regulamentação, né? Pelo menos do uso dito medicinal, que eu prefiro chamar de terapêutico. Mas, assim, Desculpa, mas qual é a diferença terapêutico medicinal? É uma nomenclatura que, quando a gente leva ao ponto de vista terapêutico, ele sai daquela visão especificamente médica, entende? Tá. Até pra gente, porque assim, a gente tem que lembrar que a cannabis ela já é usada de uma forma ancestral. Então, assim... As drogas em si, né? Tem uma marula aí, tem umas questões, né? Tem até uma ideia que... É uma especulação, né? Que tem ali a revolução cognitiva, que ninguém sabe muito bem porque o Homo sapiens realmente ficou mais sapiens, né? Tem uma revolução cognitiva que muita gente diz que foi o uso de entorpecentes, talvez a maconha ou talvez a marula, que talvez, assim, versões antigas, né? Dessas plantas. Não, o papel das plantas de poder no desenvolvimento, das plantas de poder na espécie humana, isso daí é inegável, né? E inclusive assim, até hoje você vê a revolução dos psicodélicos, né? Que é outra demanda que existe, né? É outro tema também. A partir de 2 anos depois da cannabis eu me aprofundei no estudo da terapia, da psicoterapia aliada ao uso de psicodélicos, e hoje é uma demanda que aparece muito. Mas assim, psicodélicos está falando de LSD, esse tipo de coisa que existem psicodélicos, tá falando... existem os psicodélicos sintéticos e os psicodélicos naturais. Sim, né? Mas eu falo que são utilizados hoje como tratamento? Sim. Assim como a maconha ainda? Não só hoje, como foi muito utilizado, né, sim. Na década de 50, né, do século passado, na década de 60, até veio proibicionismo, né? O que aconteceu com a cannabis, né, com a maconha, aconteceu com os psicodélicos. Existe um hiato, e é até curioso falar sobre isso, porque normalmente quando existe um desenvolvimento, algo promissor na ciência, você continua, veja a pergunta que você fez, não vai continuar investindo? E por que no caso da maconha, né, dos canabinoides e dos psicodélicos isso foi barrado? Essa é a questão, porque o pessoal ficou nessa noia da cloroquina e não teve uma noia da maconha também, pô. Isso que eu quero entender. Mas aí a gente entra para aquele velho debate, né? Por que existe um pudor maior em prescrever a maconha e não existe com outros medicamentos convencionais? Exatamente. O próprio clonazepam. Sim. Por uma questão que tá... Aí é onde entra a questão da política de drogas, né? A gente tem que lembrar que no início do século passado houve um movimento muito forte de tirar o que é natural e que a população, de maneira geral, tinha mais acesso, para implementar a ideia do sintético. E aí enriquece as Big Pharma, né? Sim, sim. Né? Isso daí é um movimento que é conhecido. Uma das grandes causas do proibicionismo da maconha, entre outras, né? Mas de fundo, né? A gente tem que lembrar que o professor Henrique Carneiro cita muito que as drogas, assim como os alimentos, a melhor parte foi deixada para quem era do alto clero, né? Ou seja, sempre foi utilizado como um recorte social, até hoje. Exato. Então as drogas, elas são muito importantes. Então, assim, tem que entender que não existe guerra às drogas. Primeiro porque quem está morrendo não são as drogas, não pelo contrário. Não tem como matar a droga, né? Porque quando você pega ali 1 quilo de maconha, você vai morrer, seu desgraçado, não vai rolar. Não, mas é uma coisa que é conceitual e é importante a gente comentar isso, porque quando você tem, por exemplo, uma pessoa que vive numa situação de vulnerabilidade social, sim, e que entende a política de guerra às drogas como que fala, eu perdi meu filho para a maconha porque ele levou um tiro. Não. Sim. Você não perdeu para a maconha, você perdeu para o proibicionismo. Exatamente. Porque se fosse regulamentado, ele ia num dispensário
inclusive ele ia saber o que ele está usando. Exatamente. Né? Ou seja, ia seguir toda a tramitação de um produto convencional. Não adianta bloqueios artificiais. As pessoas não vão parar de usar drogas e as drogas não vão acabar. E tem aquela velha questão, né, velho? Tipo, uma coisa se você for, por exemplo, numa farmácia ou se consultar com o doutor e dizer assim, ó, doutor, eu quero usar droga, independente de qual seja o meu motivo. Não tô afim, tá ligado? É muito mais fácil ele me passar e dizer, olha, você quer, beleza, então eu vou lhe dar aqui, ó, essa é a quantidade, essa aqui é a coisa boa pra você usar, é assim, 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 do que você chegar na mão de um traficante que tá nem aí pra você, né, mano? E Aquela OMS do gueto. E aí é onde ela aparece como porta de entrada, se for proibida. Porque você vai comprar questionável, né? Não, no contexto proibicionista. Mais uma vez, não é a maconha que é a porta de entrada, é a droga no contexto proibicionista. Porque é isso, você vai comprar maconha, o que é que o cara pode falar? Só se você comprar pedra junto. E aí você vai reclamar o quê? Venda casada pro Procon? Entendeu? Não tem, é o proibicionismo. A porta de entrada, né? A porta de entrada é o açúcar. Entendeu? Que é a primeira droga que a gente. E é que leva as pessoas para os hospitais. Sim. Entendeu? Obesidade, e depois do álcool, né? A gente vê como se E das ilegais, nem é a maconha. Tem loló, lança, cola. Tem Diga o que você sabe, qual é o seu conhecimento? Bem flojinho 10. É isso, pô. Isso é o que o cara começa a usar. O cara não vai primeiro, se quiser uma coisa ilegal também, né? Não, e outra coisa. Se você parar a pensar nessa questão da porta de entrada da ilegalidade, é muito mais o loló no carnaval do que a maconha. Na verdade, assim, é como eu digo, a porta de entrada ela termina sendo a primeira droga que você vai ter contato. Açúcar. É o açúcar. Com e assim, certeza. é a que mais leva a gente para o hospital hoje. Com certeza. Tem muita gente, por conta do açúcar, internado no hospital do que Mas por maconha. Você conhece tipo, alguém? Gordura, obesidade, todas as consequências, né, que o açúcar leva, né? É isso, por isso aí, tá ligado? Que isso você é metade desde açúcar. criança, é justamente isso. Pronto. Isso é um grande problema, com certeza. Mas nem por isso a gente vai dizer que deva ser proibido. Não. Porque as pessoas têm o direito de usar o que elas queiram colocar da pele para dentro. E além do mais, como eu falei, não adianta fazer bloqueios artificiais. E nem o lobby da Coca ia deixar, né, mano? O proibicionismo do álcool nos Estados Unidos foi um exemplo muito claro disso. A lei seca. Exato. Né? O que criou foi o que. Exato, Al Capone. Ele só existiu porque foi proibido. Se não fosse proibido, Al Capone nunca existiria. Exatamente. Aí há controvérsias também, a gente querer imaginar um passado que a gente alteraria isso em alguma coisa. Porque podia ser que ele fosse bandido de outras coisas. Ele podia não vender bebida. Ele podia ele está trazendo a questão. É o mesmo que dizer, se cocaína fosse liberada nos Estados Unidos, não existiria Pablo Escobar. Pablo Escobar ia ser um cara, uma figura de alguma forma. De alguma forma. Sim, não, mas a gente fala no contexto social. Aquela coisa, por exemplo, não é, tipo, o fato de você legalizar as drogas não vai acabar com o crime. Talvez acabe com o poder de organização, porque o lucro é muito rápido, o lucro né? É muito grande, é o que sustenta. Mas infelizmente, o crime vai continuar existindo, a galera vai assaltar banco, a galera vai fazer não sei o quê. E a questão é o seguinte, porque não é só... Não tem nada a ver droga com crime, tráfico, né? O tráfico, ele não é só de droga, ele é de contrabando, de mercadoria sem nota fiscal, de infinitas coisas. Mas se bem quem tá no poder mesmo agora é os milicos, né? Miliciano, que vende gás, vende gatinete, vende a porra toda. Os caras tomam conta de uma região. Mas é isso que tá acontecendo, né? E agora que fudeu, né? Que a maconha não vai ser liberada mesmo com essa galera aí, né? Agora tá esse debate, né? Do PL, né? O PL 399. Sim, saiu agora, né? Sim, no caso foi aprovado, tudo certo. Ele vai sancionar ou não? Não, na verdade é o seguinte, veja, o que foi aprovado foi na comissão, né, da Câmara dos Deputados, que teve o empate 17-17 e o desempate do voto do relator, que tem apresentado o substitutivo, que é o deputado Luciano Dutti, né, que é o relator do projeto, que é o PL 399, que ele é de 2015, de autoria do deputado... E vamos começar do básico. Qual é o objetivo desse PL? O que é que ele pretende mudar exatamente? Eu não entendi. Quando a gente fala do uso da maconha, existem diferentes formas de uso, né? Você tem o uso religioso, o ritualístico, você tem o uso hedônico, ou uso adulto, ou recreativo, como alguns gostam de chamar, que eu não acho mais adequado, mas como se chama. Você tem o uso terapêutico, né? E você tem o uso industrial.
Esse PL, ele tenta contemplar, a proposta dele é de contemplar uma regulamentação tanto para uso terapêutico como para uso industrial. Ele não traz a debate o uso hedônico, o uso social, recreativo, adulto. E também não traz religioso. Então, qualquer debate que queira levar essa pauta, na verdade está querendo desvirtuar do assunto. Porque, assim, nós que defendemos uma regulamentação como um todo, a gente até lamenta que não esteja incluído, mas já que estamos debatendo que já não foi incluído, porque saberia-se que não ia passar, porque já está difícil passar só com uso terapêutico industrial. O que ia aparecer, né, vai, como a gente tinha conversado, né, tipo, são caminhadas, né, são passinhos, né, porque... Ele não contempla devagar, como um todo, né? mas a gente deve apoiar e deve dizer sim, porque ele vai contemplar o uso veterinário, a regulamentação para o uso veterinário, para pesquisa, entendeu? Para o uso de produção por parte das associações e de indústria, e ele, o substitutivo, ele inclui o uso industrial, que aí a oposição começou a criar os chamados fake news, né? De dizer, olha, agora querem plantar maconha outdoor, e como é que vai transportar isso? Aí o pessoal está explicando, não, esse uso industrial é o cânhamo, nem tem princípio psicoativo, é o cânhamo, é outra coisa. Não, mas é maconha. No caso, esse industrial é para usar a fibra do cânhamo, ou seja, é a que não dá lombra, que é para fazer blusa, para fazer É tecido, porque para por fazer conceito, para a gente chamar de cânhamo, você tem que admitir que aquela planta ela tem até 0,3% de THC, o que significa uma dose, que é o princípio que dá esse efeito euforizante, né, o THC. Então, menos que isso não dá lombra. Não, nesse valor não. O cânhamo você... Se estiver preocupado com o transporte de cânhamo, é melhor se preocupar com o transporte da cana-de-açúcar. Se roubarem o caminhão e fizerem álcool ali, vai dar muita lombra, né? O cânhamo não. Se querem regulamentar alguma coisa, faz no transporte do caminhão da cana-de-açúcar, né? Eu acho um exemplo muito interessante que na época da colonização, não só do Brasil, mas das Américas inteiras, a grande maioria das velas e das cordas dos navios, das caravelas, grande maioria da época eram feitos de cânhamo. Sim. Tanto que as caravelas de Maurício de Nassau trouxeram eram maconha pra feitas, cá. as cordas e as velas eram feitas de cânhamo. E aí eu acho muito interessante esse exemplo desse preconceito tão forte que tem hoje em dia com o que possibilitou tudo isso. Então quer dizer que a gente perdeu tudo isso por questão política. E também muito social, racial, dividir a sociedade. Se a gente for recorrer ao histórico do proibicionismo, de maneira isolada, ele já aconteceu em tempos anteriores, né? Agora, sim, a globalização do proibicionismo, ele vai ganhar força a partir do início do século passado, impulsionado pelos Estados Unidos. Que, assim, naquele momento, vem parado em quê? O proibicionismo ele vem parado num evangelismo puritano, nem sequer da Igreja Católica, porque eles usam o vinho, né, como Eucaristia. A questão das indústrias farmacêuticas, que vem aquela revolução dos sintéticos que eu falei, e né, o corte racista, né, quando você recorre ao que se está amparado o discurso proibicionista, né, daqueles que foram os grandes proibicionistas, né, como Enslinger, né, que é o cara que assumiu de 1930 a 1962 o departamento, né, de narcóticos dos Estados Unidos, ele vai dizer, olha, né, ou então psiquiatras como Ulisses Pernambucano, ou então Ulisses como Rodrigues Pernambucano, Dória. ele era contra totalmente, né? Ulisses Pernambucano, ele foi à segunda convenção do ópio em 1924, ali em 25, para dizer que a maconha era tão perigosa quanto o ópio. Então, assim, ele foi um cara que fez um tremendo desserviço. Mas o ópio é uma coisa tão Não, pior assim não, mesmo? nem é assim. O ópio como tal, se a gente for discutir em termos de substância, você proibir o plantio da papoula é outra ignorância. Na verdade, houve um interesse. Né? Houve um interesse. A Primeira Guerra foi em 1729. Existe um desbalance na balança comercial de consumo, e a Inglaterra, né, uma vez que proíbe o comércio do ópio, é a Primeira Guerra, né, na verdade, as drogas. O primeiro relato de guerra às drogas
que foi quando a Inglaterra proíbe e a Companhia das Índias Orientais inglesa é quem toma conta do comércio. Ou seja, toda vez que você tem um proibicionismo, vem alguém que tem um grande poder e vai se empoderar daquele mecanismo paralelo. É como acontece até hoje. Entendeu? Então, assim, o corte racista de dizer, olha, como os psiquiatras, né, o Dória lá de Sergipe, o Ulisses Pernambucano, de afirmar, né, que, olha, se as pessoas que fumam maconha, os pretos acham que são tão bons quanto os brancos. E era assim mesmo. As frases eram assim. Então, assim, se você recorre ao registro histórico, você ser proibicionista, você está sendo racista. Ainda que você não saiba e que tenha sido iludido por essas, né, desinformações que a gente recebe até os dias de hoje. Mas né? a própria droga, ela não respeita isso, né? Nesse ponto racial, o proibicionismo nos Estados Unidos, por lei propriamente contra cannabis, etc., começou logo após a libertação dos escravos. Que aí começou com as divisões... Isso foi uma das primeiras vezes que ainda tem estados mexicanos, né? Também. E aí que eles proibiram justamente porque quem mais consumia em rituais religiosos e de uso recreativo eram os escravos, que agora eram livres, né? Então era uma forma muito fácil de você conseguir dar um motivo para prender enfim... Como é hoje, segregar, como é hoje, né? Quem são os presos por drogas hoje, né? Exatamente. A população negra da periferia. Porque como eu estava falando, a droga não respeita essa questão de cor, né? A droga está em todas as cores, em todas as classes. Na maconha, agora a diferença é o quê? Tipo, enquanto um fuma aquele prensado, o outro fuma aquela flor. Exato. Não, é isso. Que droga você usa, né? É o açúcar, é o café. Perceba que a droga, ela sempre teve importância no comércio. Desde as grandes navegações, noz moscada, o café da Arábia, né? A cana-de-açúcar, quando começou, a açúcar do Brasil todo. Entendeu? É isso. Então as drogas, elas fazem parte e há um interesse em dominar esse mercado. Então o proibicionismo hoje, ele interessa a um grupo que está se beneficiando disso. E não é aquele que está com 50 gramas de maconha que foi preso por conta disso. E nem sequer tem uma audiência de custódia. Entendeu? São aquelas aeronaves, né? Cheias de pó. Né? 9 quilos de pó, assim, eu acho que mais exato. Não, mas essa daí não. A que viajou para a Espanha era 39. Era né? 39? Era porque ninguém sabe por que não 40 até hoje. Né? Só uma besteirinha a mais. Era 39, achava que era 9. Não, mas a que foi pega lá que foi denunciada com envolvimento, né, do Parrella com o Aécio Neves era de meia tonelada de pasta base, né? Aécio Neves eu tô por fora. Oxi, é muito avião de pó por aí, eu tô por fora. Essa é clássica. Eu sabia do presidente que o cara foi em Sevilha e caiu. Rolou também. Que foi essa de 39. E teve meia tonelada de Aécio Neves. Faz anos. Aécio Neves é Neves mesmo, né? É Neves mesmo, pô. Não tem como não. Aécio Neves pra cima. Eu não gostaria pra ninguém não, mano. É só que eu não sabia, não. Eu achava que era muito mais uma coisa que a galera achava do que uma coisa comprovada. Rolou esse B.O. gigante. Porque tipo, cola... Pô, tem uma filmagem de cola, tu já viu? A filmagem que era cola, tipo, com a cara de que tinha acabado de... Que filmagem é essa, monstro? É um depoimento dele sobre uma merda que tava rolando lá. Isso aqui tá uns olhão pra galera mesmo. Eu acho que assim, mais do que colocar em jogo